Olá, uma boa tarde e noite na paz de Jesus. Eu continuo me chamando Armando. Que tarde e noite maravilhosa, né? De manhã foi tão bom, tão gostoso, e hoje à noite também. Como Deus tem nos presenteado, né, com tantos talentos musicais, vozes, instrumentos, homens e mulheres de Deus rendidos, que oram, que se preparam e que entregam o melhor de si para o Senhor. Como tem sido bom esses dias a gente levar adiante aquilo que foi prognosticado na virada, né, do ano 2022, o ano dos relacionamentos. Depois de um tempo difícil de pandemia, lockdowns, estratégias que hoje a gente vê o mundo inteiro sendo sacudido. Muitos certamente foram salvos, mas muitos morreram, muitos adoeceram, há muitas consequências, mas Deus está mantendo a sua igreja firme e fiel, e nós somos sobreviventes, como eu gosto de falar, né? Quando a pessoa diz, faz tempo que eu não lhe vi, eu disse, pois é, eu sou um sobrevivente. E nós, então, pedimos a Deus que nos mantenha firmes nesse momento da história em que a geopolítica prepara o cenário para a manifestação do anticristo, o governo mundial, todo esse controle prepara o cenário para a vinda da pessoa do Senhor Jesus Cristo. As coisas vão continuar indo de mal a pior, como Jesus disse, muitos enganando, sendo enganados, mas ainda não é prenúncio do fim, porque haverá ainda um tempo de paz, depois que um líder mundial se levantar, para congregar todos debaixo de um discurso falso, anti-Deus, anticristo. Mas antes disso, a igreja de Jesus, que prevalece nesse tempo da história, ela está sendo preparada pelo Senhor para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nosso encontro com Ele, né? Então esse é o ponto que nós estamos vivendo. E a nossa comunidade tem nos propiciado um pouco disso, através dos grupos de relacionamento, através do Celebrando a Restauração, amanhã à noite, Vida na Vida, lugar de fala, lugar de ser ouvido, entendido, compreendido. Durante a semana, o nosso culto de quarta-feira também voltou num formato muito lindo. A primeira meia hora nós estamos tomando um café, comendo um bolinho, conversando, se conhecendo, batendo papo, e depois a gente entra e mergulha na palavra de Deus, como foi nessa última quarta-feira. E nessa próxima quarta nós vamos entrar num tema chamado espiral da dor. É quando você comete um erro, sente primeiramente culpa e depois vergonha. Como é que a gente sai disso? Então nós vamos conversar, vamos papear com base na palavra de Deus sobre esse tema na próxima quarta-feira à noite. Não está sendo transmitido, mas porque a gente está querendo realmente propiciar um tempo muito intimista. Quando a gente transmite, a gente fica na obrigação de preencher todas as lacunas, todos os buracos. E aí, sendo mais informal, fica mais fácil. Eu ando no meio do povo, falo com as pessoas, faço pergunto o nome e vou aplicando a palavra de Deus dessa forma mais livre. Então, fiquem atentos aí para a próxima quarta-feira. Quem morar nas redondezas, venha. E no sábado foi anunciado aí um tempo maravilhoso. Esse ano não se fala em carnaval, então todo ano eu pulo o carnaval, mas por cima.
Então eu me escondo, né? Eu salto o carnaval por cima. Pulou o carnaval? Pulei por cima. Então eu vou me esconder em algum cantinho. Mas domingo, sábado, aliás, a gente tem a nossa programação aqui, aberto, campus para todo mundo, com várias atividades, como foi anunciado. E no domingo nós temos também culto normal, pela manhã e à noite. E assim a nossa semana começa na paz do Senhor. E março vai ser o mês das mulheres notáveis. Nós vamos ter cada mulher num domingo de manhã e no domingo à tarde, sendo personagens diferentes. Vamos Sara, Agar, e vamos para Ruth, Esther, Maria, Marta, Priscila ou Lídia, Eunice, Lloyd, enfim, vai ser um mês bem interessante. Eu vou estar ministrando junto com outros grandes pregadores da palavra de Deus que têm sido levantados nessa comunidade. Lembra do mês de novembro? Nós passamos o mês de novembro falando sobre temas teológicos, tivemos 7 pregadores diferentes. E eu fui extremamente edificado pela vida de cada um. E a igreja também será edificada. Eu estou no meio aí desse grupo, né? E vamos falar sobre Maria, modelo de mulher. É um tema que a gente sempre fala. E é interessante que você convide pessoas para virem aqui e ouvir como a palavra de Deus prestigia tanto o ser humano e a mulher em particular. Tá bom? Filemão, nós estamos encerrando a nossa série. Nosso cartaz aqui ficou tão lindo, né? Vocês poderiam aplaudir o pessoal da produção? Macarra, Elaine, a turma lá do House Mix, lá de cima, eles fazem essas obras de arte aqui que eu vou dizer, é muito lindo. Aí eu quero convidar você a mudar de posição um pouquinho, vamos ficar em pé, fazer a leitura de Filemão, 25 versículos, vamos recapitular um pouquinho e vamos mergulhar no final dessa epístola que fala sobre perdão, mas a palavra perdão nem aparece. Fala sobre reconciliação, a palavra reconciliação nem aparece, porque a história fala por si mesma. Então, muito importante aí. E eu espero a misericórdia de vocês para a minha voz. Ora frio, ora calor, ora chove, ora faz sol e assim vai. Mas vai dar certo. Filemão, eu acho que eu vou ler na revista aí atualizada. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador. A igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e Arquipo, ou Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Eu vou ler, essa é outra versão, né? É isso? Verso 3, vamos para o verso 4. Vamos ler juntos? Dá certo? Vamos lá, verso 4. Bora, classe. Sempre dou graças a meu Deus por você em minhas orações, vírgula, pois ouço. Amém. Vai. Amém.
Amém. Lindo. Senhor, é teu povo aqui presente, adorando o teu nome, lendo a tua palavra poderosa, palavra capaz de transformar vidas, histórias, reinos, palavra que levantou reinos e derrubou reinos, palavra, Senhor, que ao longo de séculos tem feito diferença em nossas vidas. Te adoramos e te louvamos, e agora entregamos a nossa total atenção, nosso coração e nossa mente, para que a tua palavra penetre, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, e se transforme em ações reais, concretas, mudanças para a glória do teu nome. Intercedemos pela tua igreja, pelos que sofrem, pelos que estão doentes, Senhor. Oramos pela família do irmão Cristiano, recém-chegado aqui à nossa comunidade, que teve a sua casa assaltada, Senhor, com seus filhos dentro. Misericórdia, Jesus, dessa cidade violenta. Misericórdia dos nossos governantes, Senhor. Misericórdia destes que sofrem sequelas dessa pandemia maluca, Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, visita-nos, Senhor, e visita aqueles que estão em grande necessidade nesse momento, e faz com que estendamos o nosso coração e a nossa vida, para abençoá-los de uma forma ou de outra, enquanto o Senhor fala a cada um de nós, hoje, agora. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Como disse, o tema para 22 tem sido relacionamento. Nós não só sofremos nesses últimos 2 anos de pandemia, mas a nossa igreja como um todo sofreu também. Estávamos dispersos. Nossos grupos de relacionamento, alguns sobreviveram, outros se desmancharam. Alguns crentes em Cristo Jesus tiveram a sua fé testada, e uns foram provados, aprovados, outros nem tanto. Então a gente agora retoma 2022 com essa temática de relacionamento. Falamos sobre resoluções logo no começo do ano, e agora mergulhamos nesse livro, nessa epístola, nessa carta de 25 versículos. Carta do apóstolo Paulo a Filemão. Carta que trata de alguém que era filho na fé do apóstolo Paulo, Filemão, provavelmente vivia em Colossos, que é uma cidade da atual Turquia. E ele, como apóstolo, escreve a Filemão, porque ele teve a oportunidade de, estando em Roma, bem distante da Turquia, porque para chegar a Roma, você tem que passar pela Grécia, pela Macedônia, para chegar até onde Paulo estava, na atual Itália, na cidade de Roma, como nós conhecemos hoje. Então Paulo escreve a Filemão, que era o seu filho na fé, para falar de Onésimo, um escravo de Filemão, que tinha um GR em Colossos, e eu já disse isso no nosso sábado aqui com os líderes, que a igreja primitiva não conhecia esse ajuntamento público até o 3º século da nossa era, quando Constantino cristianiza o império, torna o Império Romano em um império cristão. Num certo sentido, poderia parecer algo bom, mas nem tanto, porque as pessoas agora, para ganhar benesses do governo, se transformavam em cristãos mesmo sem convicção, e era muito bom, né?
o governo estava ao nosso favor. Difícil era ser cristão no primeiro século, quando os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano e por imperadores como Nero, Vespasiano e tantos outros. Então o apóstolo Paulo está em Roma e ele escreve a Filemon, que está em Colossos, na Turquia. Escreve a ele e a sua esposa Áfia, seu filho Arquipo. Eles têm um GR em casa. E como era o costume romano, quase toda casa tinha o que hoje você poderia chamar de funcionário. Naquela época era escravo. A população de Roma naquela época era composta de 30% de escravos, que serviam nos mais diversos ambientes e serviços. Quando eles serviam em casa, eram chamados de servos. E os escravos à época não eram como os escravos que nós entendemos e conhecemos aqui. A cidade de Redenção é um testemunho vivo de como o Ceará foi protagonista na libertação dos escravos. Escravos esses que vinham nos navios negreiros da África, trazido pelos portugueses. Então, quando a gente pensa em escravo, a gente pensa na população afrodescendente, os negros, dos navios negreiros. Em Roma não era assim, porque os romanos conquistavam povos anglo-saxônicos, povos que eram brancos na sua origem, e muitos até, eu diria, de nobre descendência. Mas quando Roma conquistava, eles transformavam os inimigos em escravos. Então, Onésimo era um escravo de Filemon. Filemon tinha direito sobre a vida dele. Provavelmente ele foi comprado num mercado de escravos. Mas Onésimo comete um delito contra o seu senhor, Filemon, e é provavelmente roubo. E ele, ao ser flagrado, ele tem que correr e fugir, porque senão ele poderia perder a sua própria vida. E ele vai para bem longe. Ele sai de Colossos, na atual Turquia, cujo presidente é o senhor Erdogan, e tem Ankara como a capital, Istambul é a cidade principal, e Onésimo tem que fugir, e ele foge para Roma. Agora, como ele encontrou Paulo lá, ninguém sabe. Provavelmente ele meteu a mão em alguma coisa e foi preso, e foi parar perto de Paulo, preso. E aí Paulo encontra aquele homem delituoso, tendo cometido um delito, e aí conduz ele a Cristo e descobre de onde ele veio, e começa toda essa linda história de reparação, de voltar atrás, de pagar aquilo que era devido ao seu patrão. A restauração em Cristo Jesus nos faz viver isso, reparar danos, pedir perdão, reconciliação. E assim foi a história de Onésimo, que por fim acaba sendo o mensageiro da carta que Paulo escreve na prisão. Agora, que interessante, nas primeiras lições desse livro, eu quero só recapitular algumas que vêm ao meu coração, e que eu, como um aprendiz da palavra de Deus, antes de pregar para vocês, essas palavras têm que fazer sentido na minha vida e no meu coração. É assim que o pregador faz. Ele não estuda para pregar, estuda para si mesmo, para aplicar a sua vida, e fala daquilo que impactou o seu coração. É assim. A primeira coisa que eu vi na epístola, logo na abertura, é o grande apóstolo Paulo, que esteve com Jesus, que viu Jesus, que foi comissionado por Jesus. Esse apóstolo, ao escrever a Filemon, ele não usa seu título, ele diz simplesmente: eu sou Paulo.
Oi, meu nome é Paulo. Ele não se apresenta com o título. Ele não diz que é doutor, ele não diz que é diácono, ele não diz que é presbítero, ele não diz que é bispo, ele não diz que é apóstolo, ele não diz que é arcebispo, ele não diz que é nada disso. E na nossa primeira mensagem aqui eu disse que essa coisa de títulos é uma doença que nós temos herdada de um romanismo. Porque a palavra de Deus nunca teve isso. O exemplo é João Batista. Quem era João? Perguntaram, quem é você? João, antes de dizer quem ele era, João dizia quem ele não era. E no meio evangélico é só o que eu ouço. Eu fico aqui à frente, não sei de onde, e ele diz, eu sou da igreja tal, fui diácono, fui presbítero, fui isso, fui aquilo. E você está olhando para ele e dizer, meu irmão, você tem nome? Diga seu nome, por favor, aí. Então meu nome é João, pronto. Quem é você? Eu sei quem eu não sou. Isso era importante para a vida de João. E essa é uma coisa que é cultivada demais pela própria igreja de Jesus. Eu quero deixar para vocês uma palavra de exortação em nome de Jesus. Não chame de pastor quem não é pastor. Não dê título a quem não tem o título e nem precisa do título e às vezes nem quer o título. Não curta isso. Isso adoece pessoas. Eu acho que ele já deveria ser pastor. O que você quer dizer com isso? Essa comunidade, a Igreja Batista Central de Fortaleza, nunca impediu ninguém de exercer toda e qualquer função, até mesmo as pastorais. Essa igreja compreende que em cada grupo de relacionamento tem o que tem o dom de mestre, tem o que tem o dom de pastor, tem o que tem o dom de exortação, o que tem o dom de servir, o que tem o dom de misericórdia. Por que é que nós temos que dar títulos? Eu não sou pastor, eu estou pastor. Essa é minha função na IBC. Eu não carrego título. Vocês nunca vão me ver com uma carteirinha com PR na frente. Nunca deixei esse tipo de modelo para vocês aqui, nunca. Mas o povo de Deus, eu acho que num certo sentido, ele é muito rápido, ele não sabe como prestigiar o outro, como elogiar o outro, como admirar o outro, e ele quer dar um título, dar uma insígnia para o indivíduo. Aí quando você põe a insígnia, o diabo entra e o indivíduo despenca de onde estava. Porque Jesus nos deixou o exemplo. Você quer ser o maior? Seja o que serve. Quer ser mestre? Seja um aluno, aprendiz. Aliás, quando Paulo fala em Timóteo sobre aquele que almeja o episcopado, a supervisão do corpo de Cristo, ele fala que um dos dons é ser um aprendiz, um eterno aprendiz. Então Filemão nos ensina isso. Paulo de cara, dá logo um tapa na cara da gente e diz, eu sou Paulo. Serve? Então irmãos, sabe por quê? Quando você faz isso, você não exalta os ungidos, você exalta o povo de Deus. Esse homem aqui recebeu um chamado. Alguém a semana passada me indagou aqui, me fala pastor, como foi o seu chamado? Ora, o meu chamado não é diferente do seu chamado. Todos nós somos chamados por Deus para exercer uma incumbência especial. É fato e é certo que igreja não vive sem uma liderança, e essa liderança é distinguida na Bíblia, mas não pelo título, mas pela responsabilidade de carregar sobre si, nos ombros, a responsabilidade de conduzir um rebanho, um grupo de pessoas, com a vida, com a palavra e com a integridade, que sabe quem é que sustenta? Só Jesus.
não é mérito, nem meu, nem do Alcimor, nem do Zé Edson. E isso ajuda a gente a desmistificar, está combinado, irmãos? Olhe para mim que eu sou um pecador sujeito aos mesmos pecados dos piores pastores e apóstolos que vocês já viram aí no planeta. Você está escandalizado que havia um pastor dando um mau testemunho? Não acredito, ele é um pastor e fez isso. Eu acredito, porque se não fosse a graça de Jesus eu faria a mesma coisa. Ou vocês não acreditam? Não, acho que o pastor Armando não faria. Faria sim. Estou me colocando aqui vulnerável como um ser humano, como o apóstolo Paulo se colocou para aquela igreja dizendo: eu sou Paulo. Aliás, tem hora que ele diz assim: eu sou o pior dos pecadores. Pior. Poderia ser chamado apóstolo. Eu vou exemplificar até a função da posição. Eu tenho responsabilidade diante de Deus sobre esse rebanho. Eu vou dar contas ao meu Deus. Mas quando eu ando por aí, alguém de outra igreja me chama de pastor, eu tomo um susto. É como se eu tivesse no casamento filhos, e aí eu andasse no meio da rua e um bocado de gente me chamando de pai. Eu disse: opa, peraí, não. Toma que o filho é teu. Então as pessoas falam por respeito às vezes, né? Ah, o pastor Armando Bispo, aí me chama o pastor. Para com isso. Meu nome é Armando. Desculpa aí. Aqui eu sou um cidadão, por isso que eu posso falar como cidadão, eu posso agir como cidadão, eu posso viver como cidadão. Meu nome é Armando. Não eleve a expectativa. Paulo mostrou a Filemão e aos que leem essa palavra que ele era simplesmente Paulo. Lição número 1. Lição número 2, lá do início. Paulo estava preso. Por que ele estava preso? Porque ele pregou o evangelho, os judeus andavam atrás dele para contradizê-lo. Ele foi levado ao tribunal, senão já teria sido morto pelos judeus. Ele estava sendo julgado por Roma, mas sabe o que ele disse? Eu sou um prisioneiro, não de Nero, não de Vespasiano, não de Domiciano, eu sou um prisioneiro de Jesus. Essa coisa não tem muito amém, porque demora você processar. O que é que eu estou dizendo? Não, pode ficar tranquilo, eu explico depois, né? Depois vocês falam amém. O que é que eu estou dizendo? Qualquer que seja o sufoco, a circunstância, a adversidade, a dificuldade na sua vida, entenda, existe uma coisa na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é que Deus está no absoluto controle de todas as coisas, e o diabo está na coleira de Deus. Está passando por perrengue, Deus está no controle, amém? Então Filemão diz o quê? Paulo diz o quê? Eu sou um prisioneiro de Jesus. Lembra de José? Os irmãos tentaram matá-lo, os irmãos venderam-no. Ele passou sufoco, foi para o Egito, longe da sua família, longe do seu pai. Ele diz: o que vocês intentaram de mal contra mim, Deus transformou em bem. Você acredita nisso? Romanos 8:28, todas as coisas o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Lindo, né? Lindo isso. Paulo fala a Filemão sobre Onésimo, e ao confrontar Onésimo com a palavra de Deus, ele diz: Onésimo, você tem que voltar lá e resolver. Aprendemos isso domingo passado. Restitui, como Zaqueu, o publicano. Se eu fraudei alguém, eu devolvo quadruplicado. Volta lá, resolve. Ao final vocês vão ver que Paulo empenha o seu próprio dinheiro, porque Onésimo talvez não tivesse condições financeiras para pagar, e Paulo está dizendo: eu empenho aqui, mas a dívida tem que ser paga. Volta, resolve.
E aí os versículos 17, 18 e 19, a gente vai mergulhar de volta na epístola. Paulo diz assim: a comunhão entre irmãos, ela é selada de uma tal maneira, que a dívida dele é minha dívida. Paulo diz, presta atenção, receba-o como se fosse a mim mesmo, verso 17. Paulo diz, lança tudo em minha conta, você não vai ficar sem o devido pagamento. Aqui não é a história de que não foi nada, deixa para lá. Não, eu expliquei, você bate no carro de alguém e depois diz, deixa para lá. Não, não deixa para lá não, conserta aí, meu irmão, está perdido, mas conserta. Eu pagarei. E aqui nesse início de carta, o apóstolo Paulo começa a mostrar que ele ditava suas cartas, porque provavelmente ele tinha uma limitação visual. Lembra que no seu encontro com Jesus ele cai cego, depois oram por ele e as escamas caem dos seus olhos, e provavelmente aquele encontro do orgulhoso Paulo com Jesus levou a sofrer dor, a não saber a direção, a ter que se submeter aos outros. Isso é uma ideia de que quando você entrega a sua vida a Jesus, você pensa que tudo vai melhorar. Para Paulo não, tudo piorou, porque Deus tinha que tocar no orgulho de Saulo. Ele cai por terra. E Saulo então, depois Paulo, continua provavelmente com a sua cegueira. No final da epístola, em 2 Coríntios, ele pede a Deus, como apóstolo, gente boa, missionário de Jesus, ele diz, Senhor, cura esse negócio aqui. E Jesus diz o que para ele? Não, a minha graça te basta. Porque Deus queria que Paulo andasse com aquela marca da sua fraqueza. Você tem alguma marca assim? Jacó tinha na sua coxa. O anjo tocou, a coxa feriu, ficou lá. Paulo tinha que andar com aquela limitação. E aí Paulo entendia isso. A minha graça te basta, disse o Senhor. Porque quando você é fraco, aí você é forte. Quando você tem uma limitação e que você tem que depender de mim, aí você é forte. Porque quando nós estamos tudo bem, sarados, sem pandemia, sem problema, sem sequela, sem absolutamente nada, nós deixamos Deus na prateleira, né? Não fica aí, ó. Então o grande Paulo escrevia suas cartas, e aqui ele diz, é do próprio punho. Provavelmente ele assinou. Aqui parece que Onésimo devia muito mais do que sua capacidade de pagamento, mas Paulo tinha recursos. Filipenses 4,18, ele diz que recebeu em abundância, ele era sustentado pelas igrejas, sustento legítimo. Atentem aqui para outra coisa. A igreja de Jesus tem autoridades constituídas. Autoridade. Aí quando eu falo essa palavra, você diz assim, está vendo? Ele disse que não é pastor, mas ele está dizendo que é autoridade. Então ele está por cima da carne seca. Deixa eu lhe explicar. Eu vou ilustrar para você, maridão maravilhoso. Quantos maridos maravilhosos tem aqui? Oh, olha aí, eles estão se achando, né? Maridão maravilhoso, Deus diz que você tem autoridade sobre essa mulher, sabia? Sabia, irmão? Qual é a definição de autoridade no mundo? Autoridade é o cara que pede para lavar a cueca, passar a roupa, fazer o café, a comida. Você pensa que a autoridade no mundo é assim. Eu fui do exército, tinha minhas insígnias e eu comandava uma companhia. Quando eu comandava a companhia, todos eles me obedeciam. Eu tinha autoridade, eles faziam o que eu queria. Jesus disse, aqui não é assim.
o maior seja aquele que vos serve. Autoridade, maridão, significa que Deus lhe dá capacidade para suprir as necessidades, não suas, mas da sua mulher. Ai, lascou. É por isso que quando eu vou às vezes em encontros de pastores, ou então estou no meio do povo, você quer saber como é que o pastor, se ele é gente boa ou não, olha para a mulher dele. Olha como ela está. Olha o estado dela. E é por isso que eu disse, meu Deus, misericórdia, Jesus, tem uma coisa que eu tenho que fazer, é cuidar dessa mulher aqui. As necessidades materiais, espirituais, emocionais, Deus me capacitou para supri-las. Se eu não é de mim, eu tenho que prover o ambiente onde ela se sinta gente, amada, cuidada. Isso é autoridade. As feministas acharam que o negócio era parada dura, né? Eu não concordo. Quem é que não concorda aí? Faz só assim. Mas é o que a Bíblia diz. E se submeter a alguém que exerce autoridade, como Jesus exerceu, ele é autoridade sobre a minha vida e a sua vida, mas ele deu a sua própria vida por mim e por você. Isso é autoridade. Então uma igreja evangélica, ela tem autoridades constituídas por Deus, consagradas por Deus. E essas autoridades são as autoridades que supriam a necessidade do apóstolo Paulo. Cartas iam e cartas vinham, mas elas partiam como partiu em Atos 15 da igreja e das autoridades constituídas pela igreja. Então atentem, Paulo tinha condições de ajudar Onésimo, e Paulo lembrou Filemão dizendo, olha, você me deve, Filemão, lembra? O que quer dizer que o princípio do perdão é sempre levado como aquela parábola do credor incompassível nos ensina. Perdoe, porque a dívida que essa pessoa tem com você é menor do que a dívida que você tinha com Deus, e Deus lhe perdoou em Cristo Jesus. Se Jesus pagou o preço, a dívida está paga, mas houve sim um preço pago, custou a vida de Jesus. Então, por que você insiste em não perdoar, não liberar perdão? Perdoa. Deixa aí, perdoar como Cristo nos perdoou. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Agora vamos mergulhar nos versículos 20 a 25 para a gente terminar a epístola. Paulo diz, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima-me o coração. Aqui é a esperança da comunhão, a esperança da coinonia. Paulo está dizendo, eu quero ser reanimado com o seu gesto de receber Onésimo de volta. Filemão parecia piedoso, consolador, aliás ele era cuidador dos santos, verso 5, ciente do teu amor e da fé que tens para com todos os santos. Presta atenção, santo aqui não é Santa Maria, São Pedro, São João, não é isso aí não. Esses são os canonizados pelo Papa. A palavra santo na Bíblia quer dizer todo aquele que é separado do mundo para Jesus é declarado santo por Deus. Amém? Quantos santos tem aqui? Santa Maria, São João, São Pedro, Santa Filomena, Santa tudo aí, Santa Raimunda, tem tudo aí. Entende por que nós não adoramos os santos? Porque a adoração é só a Deus.
A palavra santo é, de novo, não é porque eu sou santo de caráter impecável, é porque eu fui declarado santo. Imagina um indivíduo que está na cadeia, ele cometeu um crime, tem uma fiança, alguém vai lá e paga a fiança. Quando ele abre a cadeia, tendo pago alguém a fiança no lugar dele, o juiz diz: você é um homem livre, e você é um cidadão livre. Ele pode cometer um crime na esquina? Pode, mas ele foi declarado inocente pelo juiz. Pode ir, abre a cadeia. Foi assim que Jesus fez comigo. Ai, Senhor, se eu fosse pagar meus pecados, eu ia passar o resto da minha vida, não ia conseguir pagar nem um bilionésimo. Mas Jesus derramou o seu sangue, pagou o preço. Ele olhou para mim, olhou para você e disse: vocês estão separados para mim em Cristo Jesus, no meu sangue, no meu poder. Aí Filemão, ele cuidava bem dos santos, então Paulo tinha certeza que ele atenderia ao seu pedido. Paulo disse: eu quero ser reanimado. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos em comunhão, amando uns aos outros, sem expectativa uns dos outros, a gente vê ânimo no povo de Deus. É isso que nós estamos experimentando. O Espírito de Deus está fazendo algo nessa igreja poderoso, algo que estava abafado por tempos e tempos e tempos. Os inimigos de Deus não ficam satisfeitos. O diabo que anda ao derredor fica procurando ocasião para fritar alguém. Se for churrasco de pastor, aí é melhor ainda. Mas nós estamos vendo a igreja reanimada, porque está havendo comunhão, koinonia, perdão, reparação, compreensão. Que nós somos seres humanos salvos pela graça em processo contínuo de restauração. Então a esperança da koinonia é ser reanimado. E Paulo diz: eu sei, você já cuidou dos santos muito bem, então você vai receber bem Onésimo. Mas agora no verso 21, Paulo fala de uma esperança de que a comunhão faria com que a obediência fosse além. Não é obedecer pela lei. Ele diz: certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Sabe aquela pessoa que só faz o que está no papel? Você manda ele fazer uma coisa, se tiver outra do lado, ele não faz, porque você não mandou, eu fiz o que você mandou, ponto, acabou. Puxa, cara, você não viu que isso aqui estava fora do lugar? Por que não pegou? Lava a louça, o chão sujo. Ele lava a louça e o chão estava sujo. Mas você não mandou? Paulo está dizendo: eu estou certo de que não é por obrigação de cumprir a lei, Filemão, mas você vai fazer muito além, porque você vai fazer por amor. Lembra que falamos semana passada? Que o mandamento não tem força, lembra? Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Não adulterarás. Assim, não, eu não adultero. Aí Jesus diz assim, ó: quando você no seu coração maliciou contra outra mulher, você adulterou. Quem escapa aqui? Eu nunca matei ninguém. Eu andava armado, nunca puxei o gatilho, nunca matei ninguém. Já atirei para espantar, mas para matar nunca matei ninguém, eu nunca matei ninguém. Jesus disse: eu viste o que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo, qualquer que no seu coração intentar o mal contra alguém, já matou. Quantos assassinos tem aqui? Ninguém quer levantar a mão, mas todos nós. Porque a lei que diz não matar, ela pode ser manipulada. Por isso que gente diz assim: eu cumpro os 10 mandamentos. Aí ele canta de galo, achando que é o bom. Só que Jesus pega o mandamento e diz: você não sabe que o mandamento, ele tem que ser cumprido lá dentro do seu coração. E lá no seu coração, quem te conhece sou eu. E aí você matou, amigo. Você matou, amiguinha.
Lembra aquela concorrente? Se eu pego ela. Lembra no trânsito aquela fechada que você foi atrás para dizer, já matou? A lei não tem força, a lei só mostra que nós somos frágeis, que nós não temos poder em nós mesmos para cumprirmos a lei. Mas quando a gente entende a lei do amor, em que a gente ama a Deus acima de todas as coisas, aí nós podemos cumprir a lei, porque Jesus cumpriu a lei por nós, para que a lei fosse cumprida em nós. Por isso que a lei, nós não devemos mais nada, Jesus já cumpriu tudo. Então agora eu posso bagunçar a minha vida? Não, quem ama não faz isso. Quem ama quer obedecer e ir além e fazer por amor. Por isso Paulo está dizendo, olha, eu não quero que você receba Onésimo aí só por obrigação, não. Você vai fazer muito mais por ele. Você obedece por amor ou por temor da lei? Paulo já disse que poderia exigir obediência pelo seu relacionamento de autoridade espiritual sobre Filemão. No entanto, a obediência de Filemão está baseada em quê? No amor, na relação do homem com Deus. Hoje de manhã, eu ilustrei aqui, minha filha estava bem aqui. Eu me lembro quando pequeno, eu sempre lutava com minha esposa, porque ela foi tratada desse jeito, eu não. E quem foi muito maltratado, tem dificuldade em lidar com ofensas, principalmente quando vem das crianças. Você pede logo a paciência. Você dá uma ordem, a criança diz que não, aí você quer ir para cima. Mas por que você vai para cima? Com raiva, porque está dizendo que a criança pecou contra você. Eu tinha que fazer um exercício na minha cabeça e ir para minhas duas filhas e dizer assim, eu não consigo disciplinar com raiva, porque o pecado que você cometeu não foi primariamente contra mim, você pecou contra Deus. Você bateu no meu carro? O carro não é meu, é de Deus. Cara, eu estou com um problema. Você não pode me deixar chateado ao ponto de achar meu carro, não, meu carro é de Deus. Cara, você está com problema, você bateu no carro de Deus, ajeita aí, meu amigo. Então eu dizia para minha filha assim, papai vai chorar com você aqui, eu vou aplicar a disciplina, seja ela qual for, mas uma disciplina que visa fazer a pessoa entender que ela ofendeu a Deus em primeiro lugar, não a mim, entende? Por isso que o amor está acima de tudo. Quem ama a Deus de verdade obedece os seus mandamentos. Então, Filemão, você ama a Deus. Por isso João 14,15 diz, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Eu quero obedecer Jesus por amor, não por obrigação, nem pela dor. Tem coisa que você tem que fazer primeiro por obrigação, não é verdade? Pessoal que tem problema aí na dieta, né? na comidinha, aí o médico chega lá, você faz, rapaz, isso aqui é muito ruim, comer esse negócio aqui presta não. Aí você come, daqui a pouco aquilo vira um negócio normal, e daqui a pouco vira prazer, pronto, mudou o hábito. Mas é muito importante andar com Deus e obedecer a Deus, e sempre pensar, o meu Jesus merece que eu faça isso e muito mais. A disposição por amor vai além, sempre além. Então deixa o amor conduzir a sua vida. Perdoa, quantas vezes? 7? Não, 70 vezes 7. Pessoal do Enem, 70 vezes 7 é? 490. Tabuada é um negócio que só os velhos aqui sabem, né? 7 vezes 7, 49. O que ele está dizendo? É 490 vezes que eu tenho que perdoar? Fico contando aqui? Não, ele está dizendo, tem uma disposição de perdoar sempre. Então a esperança da comunhão e da coinonia, primeiro, era ser reanimado. Segundo, uma obediência que vai além. Em terceiro lugar, uma hospitalidade prevista. Paulo diz assim,
prepara-me também uma pousada, hein? Pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Isso aqui está parecendo que o apóstolo Paulo está dizendo assim: ei, onde é que você vai passar o final de semana? Eu quero ir lá comer um churrasco. Tem carneiro lá? Tem uma rede lá na sua varanda, no carnaval? Onde é que você vai? Onde você vai? Parece que Paulo está só dizendo: eu vou passar por aí, prepara aí um lugarzinho. Mas presta atenção, Paulo era muito objetivo em tudo que ele fazia. Tudo tinha um propósito. Então Paulo está dizendo: Filemão, eu vou passar aí. Vai ser um tempo de comunhão, mas vai ser um tempo também de checar se você de fato levou adiante aquilo que eu estou recomendando. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios 4,18, ele diz assim: tem alguns aí na igreja que estão agindo com soberba, como se eu não tivesse como ir até vocês. Em 1 Coríntios 4,21 ele diz assim: eu vou a vós outros com vara ou com amor? Ixi, preparam uma pousada aí para mim. Paulo está dizendo: ou eu vou chegar aí, ou com vara ou com amor. O que ele está dizendo? Eu vou aí, ou puxo a sua orelha, ou te dou um abraço, ou faço as duas coisas. Porque esse é outro problema que nós temos na nossa convivência e na nossa comunhão. Qual seja? Irmão, o cara está em pecado e você não diz nada. O cara está indo para o buraco e você não tem coragem de dizer, de denunciar. Porque eu vou na sua casa, porque você me convidou na sua casa, eu calo a boca vendo você pecando e errando. Meu irmão, eu vou lá comer o carneirinho, mas nós temos que conversar. Sabe por quê? Quando a gente não faz assim, quem padece é o corpo de Cristo, é o nome de Cristo. Vamos deixar de covardia. Vamos deixar de promover churrasquinho para passar a mão por cima de pecado. Não. Aliás, Paulo disse que aquele irmão impenitente, eles não deveriam nem sentar na mesa e nem comer com as pessoas da igreja. O que ele está dizendo? Que não é para receber? É para receber sim, mas ele está dizendo: eu vou com vara ou vou com amor? Eu vou puxar a orelha ou eu me lembrei de um grande empresário nessa cidade, anos atrás, que me convidou, aliás a mulher dele me convidou para fazer o casamento deles. Eu fui muito bem recebido, pense, num cobertura, um apartamento, eu não me lembro se era cobertura não, mas era um negócio muito chique. Eu entrei lá, a mulher veio, conversou comigo, ele passou, serviram comida. Aí ela disse assim: pastor, nós te chamamos, sabemos que o senhor é um homem de influência aí na cidade, mas nós queríamos que o senhor fizesse o meu casamento. Eu disse: E você, solteiro? Eu sou solteiro. E ele? Casado, né? Casado. Cadê a mulher dele? Ele deixou porque não sei o quê, separou, por qual motivo? Aí quando eu soube, eu disse: eu não faço o casamento de vocês, porque eu vou constituir uma união adúltera. Cadê a primeira mulher? O que é que você fez com ela? O cara passou lá, ele se levantou da cadeira e disse assim: eu não falei para você que esse pastor aí não ia fazer? Aí ele voltou depois e disse assim: você não sabe que eu tenho orfanatos, eu tenho muito dinheiro, que eu ajudo muitas crianças, você não acha que Deus me perdoou disso tudo? Eu disse: o que você faz não apaga o que você fez com a sua ex-mulher. Essa aqui é uma outra que entrou na história. Cadê a mulher? Aí disse: quanto o senhor quer para fazer o casamento? Aí eu disse: eu quero que você abra a porta, porque eu vou sair daqui. Você não compra a minha convicção em Cristo Jesus. Ilustração do passado, mas que serve para os pequenos relacionamentos.
Gálatas 6, 1, 2, 3 diz exatamente isso. Se você vê o seu irmão em pecado e você não cuida, você acaba se tornando cúmplice. Mas quando você o fizer, cuidado para não cair também, mas você precisa atar a ferida, cuidar da ferida, levar aquele irmão à reconciliação. Como é que você entra na casa do irmão para comer com ele, ele começa a costurar a vida de todo, entesourar a vida de todo mundo, e você ouve e não faz nada? Comigo nunca deu certo. Ah, porque a Maria, você já falou com ela? Não, eu disse, então eu vou falar. Se você não for, eu vou falar, porque eu não admito que você fale da Maria sem a Maria estar aqui. E primeiro fale com ela, não comigo, sobre ela. Isso é demais. O diabo bagunça a comunhão e a coinonia na base dessa coisa, porque nós temos receio de confronto, e aí esperamos a coisa arrebentar, a pessoa continua no pecado e você não diz nada. Então Paulo diz, prepara uma hospedagem aí que eu estou chegando, prepara um quartinho, mas ele não vai só com o amor e o beijinho, ele vai para puxar a orelha também, entende, irmão? Façam isso comigo, tá certo? Façam isso comigo, façam uns com os outros. A Filemão Paulo envia Onésimo, mas também ele se coloca na agenda de visita para confirmar o que aconteceria com Onésimo. Então vamos lá, a esperança da coinonia, ser reanimado, ter uma obediência que vai além, hospitalidade prevista, e olha aqui, por fim, versos 23 e 24, Paulo vai começar a falar dos relacionamentos e das pessoas. Olha aí, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus companheiros. Ai, que lindo isso. A comunhão é novamente destacada pelos relacionamentos estabelecidos entre parceiros de ministério. Epáfras é prisioneiro comigo, ele estava comigo, ele está aqui na luta comigo. Marcos, quem era Marcos? Aquele que no começo do ministério Paulo teve que deixar ele para trás, porque era neófito, não tinha condições de seguir o apóstolo que estava indo adiante, convicto para onde ia. Barnabé, o primo de Marcos, ficou com ele ali alisando o Barnabé, porque Deus faz isso, né? Tem os que seguem adiante e vai deixando para trás, tem os que vêm atrás e vão recolhendo, porque o corpo de Cristo é assim mesmo. Tem gente que vai ficar o resto da vida lá alisando gente. Às vezes o indivíduo crente velho, fazendo parte do GR, do grupo pequeno, do grupo familiar da célula, ele tem o mesmo problema de 50 anos atrás. Monopoliza tudo, porque é a mesma coisa, é o mesmo problema. Tem gente que gosta de parar e ficar lá lidando com o mesmo problema o resto da vida. Suga você até... e não decide obedecer, não decide mudar, não decide tomar o remédio que se dá para a cura. Mas Paulo agora disse, Marcos está comigo. Foi por isso que em 2 Timóteo 4, 11 e 12, ele diz, Demas, a quem ele menciona aqui, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Ele fala de Aristarco e ele fala de Demas. Presta atenção aqui que tem uma palavra fundamental para vocês aqui. A música que foi cantada aqui, a ferida que mais dói vem de quem a gente ama. Ouviu, igreja? A ferida que mais dói vem de quem? Vem de quem a gente ama. Paulo disse, Demas me abandonou, mais tarde ele voltou. Então a igreja de Jesus é assim, não se assuste não. Estava e não está, e daí? É assim, a dinâmica do corpo de Cristo. Você vai atrás, você abraça, você tenta trazer de volta, mas Demas me abandonou. Então vamos parar com essa ilusão
de que porque o indivíduo tem liderança, é ministro, é pastor, o cara nunca vai errar. Ai, que escândalo! Escândalo o quê? Sabe quando é que você tem escândalo? Quando você não olha para você mesmo e admite suas fraquezas, as loucuras que você sabe que é capaz de fazer, se Jesus não sustentar. Então não é você, é Jesus, amém? Por que nós estamos aqui, os 3 pastores? Por que eu estou aqui? Tropeçando, errando, me arrependendo, voltando, sendo corrigido pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pela minha esposa. Essa é a caminhada. Mas por que tanto tempo no ministério, sem escândalo? Por quê? Por quê? Porque Jesus decidiu assim. Não é pelos meus méritos. Então, se eu cair, se eu tropeçar, não me descarte não. Baixa a bola da expectativa. O pastor Armando falou. Eu amava esse homem durante 30 anos. Aí o cara falou um negócio da vacina, o cara saiu correndo. Para com isso, cara. Que bobagem. Me chama no canto, me mostra os trabalhos, puxa minha orelha, fala comigo, me pergunta. Eu não estou carente não para você ficar aí com essa história de ele está me chamando de volta. Estou te chamando você de volta, nada. Você olha para você mesmo no espelho, cara. E assim como Paulo diz assim, Demas me abandonou, agora em Filemão ele diz, está aqui ó, ele está comigo, amém. Foi, mas voltou. Lembra de Jesus? Quantos apóstolos tinha Jesus? Quantos? 12. Quantos? 3. Enfiaram a faca nele, saiu, exatamente. Judas o traiu, comia com ele. A ferida que mais dói vem de quem? Pedro. Pedro, grande Pedro. Jesus, maravilha, estou contigo, beleza. Quando Jesus estava sendo julgado na casa de Caifás, ele estava no cantinho da varanda, se requentando ali numa lareira. A secretária chegou perto dele e disse, Pedro, a tua voz te denuncia, você é um deles. Ele diz, o quê? Quem é esse cara aí? Sei lá quem é, meu. Nem conheço esse homem. Como assim? Você não se decepciona com Pedro e quer se decepcionar comigo? Nós não podemos fazer de líderes super-homens nem super-mulheres. Para com isso. E Tomé, se eu não vir os cravos, eu não vou acreditar. Como? Você andou com Jesus, viu os milagres, viu tudo, e agora você está dizendo que ele não foi morto na cruz do Calvário, ele não ressuscitou, não é ele, é um fantasma. Espera aí, a ferida que mais dói vem de quem a gente ama. Aí eu quero chamar o Daniel aqui. Tem um pastor, bispo de Antioquia, que morreu mais ou menos no ano 107 da nossa era. Inácio de Antioquia. Sabe o que ele diz? Ele diz que o Onésimo, o escravo fugitivo, que voltou com a cartinha na mão para a casa de Filemão, que foi perdoado, que pagou o preço do seu erro, ele foi levado por Jesus a ser o pastor, o bispo da igreja em Éfeso. Olha que volta, gente. Pessoal do grão aí, tanta loucura, né, meu? Hein? Pense nas doideiras. O que é que Jesus faz? Ele refaz. Aquilo que é em parte se torna inteiro de novo. Nós todos somos em parte, anelando sermos inteiros, dependentes da graça de Deus.
sem super-homem, sem maquiagem, sem hipocrisia, sem bajulação, sem palavras para enganar. É verdade, é real, é de carne e osso. Pensa, luta, fala, se zanga. É assim. O Onésimo, ladrão, restituído, tornou-se provavelmente o grande pastor de Éfeso, o mesmo lugar onde João ministrou durante seus últimos anos de vida. Onésimo quer dizer útil. Aquele que outrora foi inútil, agora é útil. Recebe-o. E a comunhão dos santos é assim, feita de Onésimos, de Filemons que tem que perdoar, de Demas que sai correndo depois volta, de Judas que fica preocupado, acho que vai dar umas moedinhas aí, eu resolvo esse problema logo, de Pedro que diz que nem conhece, sei não, a hora que o negócio apertar, eu quero ver quem vai ficar. Ouçam. A gente encerra essa série com essa música que muito me comoveu, do Marcos Almeida, interpretada pelo Almeida, que não é Marcos, mas é o nosso Daniel. Eu tenho em paz, a paz que eu tenho é pouca para mim. Eu quero inteiro, me quero completo, eu quero todo, eu quero a vida inteira em Ti. Faz enquanto eu ando incompleto, imperfeito, até que um dia eu seja descoberto, sabido de mim e de um mundo refeito. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia. Eu quero tudo, até perfeito eu estar. Me olho e me acho em parte, em pedaços, desejo ser um. Meu Deus me recebe, recolhe meus cacos, traz paz no que eu faço, me torna amigo inteiro de mim. Faz enquanto eu ando incompleto, imperfeito, até que um dia eu seja
descoberto, sabido de mim e de um mundo refeito. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Eu quero a vida inteira, eu quero a vida cheia, eu quero tudo, até perfeito eu estar. Antes da gente ir, cabe um minuto na sua oração diante de Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Termina Paulo. O espírito de Filemão está fundamentado na graça de Jesus. Querer ser inteiro é querer ser como Jesus. E nós somos em parte, um dia o veremos face a face, seremos tal qual Ele é. Sempre crescendo na sua presença, mesmo na eternidade. A graça encerra tudo, favor imerecido, graça que restitui, que perdoa, que obedece além, que mantém a coinonia. Certamente Filemão perdoou e recebeu Onésimo, ou essa carta não teria tomado lugar no Novo Testamento. Graça promove comunhão, coinonia, que reanima, obedece, hospeda, cria relacionamentos em prol do reino de Deus. Essa é a igreja que nós queremos ser para a glória de Deus. O que Deus lhe disse hoje, durante esses dias, e o que você vai fazer a respeito. O Espírito de Deus presente em cada um de nós é capaz de testemunhar do meu mais profundo desejo de obedecer ao Senhor, por amor, em algo que profundamente toca a minha vida, sua vida, nossa vida. Quero dar oportunidade também, talvez todos aqui já sejam convertidos, tanto lá na internet quanto aqui, se tem alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus. Você foi servo de tanta coisa, servo de si mesmo, escravo de tantas coisas, escravo de si mesmo. Quem sabe hoje você está se rendendo a Jesus, para ser como o apóstolo Paulo disse, prisioneiro, escravo de Jesus, entregando a sua vida, tudo que você é e tem a Ele. Tem alguém aqui? Se manifesta levantando uma das suas mãos. Tem alguém? Tem alguém? Interessante, né? O que Deus está falando. É você, meu irmão. Somos nós. Percebe? Obrigado, Senhor, por esses dias tão preciosos meditando na Tua palavra. Obrigado pela vitória na vida de tanta gente.
Obrigado pela certa derrota do pecado, do mundo e do inimigo de Deus na vida do teu povo. Que sejam eles, Senhor, todos instrumentos poderosos nas tuas mãos, para levar adiante a mensagem que não está presa, mas que está na nossa boca e no nosso coração. Dá-nos uma semana abençoada, que todas essas lições, Senhor, sejam implementadas em verdade em nossas vidas, para a honra e glória do teu Filho Jesus, aquele a quem amamos, aquele a quem anelamos, para que venha o mais breve possível. E nós dedicamos, Senhor, tudo que temos aprendido nesses dias aqui ao Senhor, pois o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, igreja.